porque nós havíamos falado na semana passada que ele podia excluir tudo, que não teria problema. Ele vai poder excluir todas as atividades do Forms, ele pode fazer essas exclusões, os slides, sem problema nenhum. Só não vai poder excluir a captura de frequência, certo? O Marlon vai mostrar ali para vocês um pouquinho o que ele pode fazer. Então, uma outra coisa que a gente também queria esclarecer, mas eu acho que eu vou deixar o Marlon mostrar primeiro e depois a gente fala um pouquinho, que eu tenho que pontuar algumas dúvidas que estão surgindo bastante em relação à educação de jovens e adultos e o ensino profissional, tá? Então, assim, educação de jovens e adultos, as salas foram criadas, foram postados alguns materiais, mas ainda não está funcionando regularmente. Tá? Isso vai acontecer semana que vem. Então, só informe as escolas que não está funcionando ainda, que ainda está num processo de ajustes à subida dos materiais para essas salas. Tá? Educação profissional também, já foram criadas as salas, a postagem dos conteúdos da base comum ali está subindo igual, daí cada escola faz a sua adequação e as disciplinas específicas, cada professor vai incluir conforme a sua necessidade, certo? Mas o principal que está dando assim hoje o maior ruído realmente é a educação de jovens e adultos, certo? Porque subiram algumas atividades, só que não subiram de forma adequada, e daí muita gente questionando, mas a turma está formada e não tem nenhuma atividade, não está postado nada ainda. Então, não, só foram criadas as turmas. A regularização dessas turmas vai ser feito pelo pessoal, pela equipe da educação de jovens e adultos, e semana que vem vai estar funcionando. Neste momento, nem hoje, nem amanhã, não vai estar funcionando. E as atividades que subiram lá, elas não devem ser consideradas neste momento. Tá? Mas subiram bem poucas atividades. Então, tem turma que tem turma que não tem. Então, ele desconsidera tudo isso e semana que vem a gente vai regularizar tudo isso, certo? Então, o Marlon vai pontuar para vocês ali a questão de como aparece nos formulários no fluxo. A gente já está quase zerando o delay, tá? Então, a princípio, já subiram todas as aulas que eram para subir. A criação das salas de espanhol foram feitas, nós subimos o material também, então logo vai estar na sala de aula. Eu acredito que amanhã, no máximo, segunda-feira, as aulas de espanhol, elas já vão estar dentro da sala dos professores também. Tá bom, Marlon? Fala aí. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, vou pedir para o Homer compartilhar aqui a tela do computador. Vocês estão vendo aqui as salas. Eu estou nas salas master, que são as salas que a gente replica para vocês, né? No caso, para as salas, para as 350 mil salas de aula do estado todo. E, na verdade, assim, qual que é o ponto principal? Eu vou falar sobre o post das atividades, né? E o post dos links, né? Para a gente entender assim, a diferença desse processo, para ver o que você pode excluir e o que você não pode excluir. Então tá, vou entrar aqui em História na terceira série, tá com a nomenclatura terceiro ano aqui, mas entendo como terceira série. Aí você vem em atividades, você já tem aqui todas as atividades que já foram postadas, certo? Então assim, não dá agora para excluir a atividade a partir de segunda-feira. Por que não? Porque se eu excluir a atividade inteira, se eu venho aqui nas três bolinhas e venho excluir, eu excluo todo o processo que já foi publicado. E a partir de agora, aqui, junto nesse processo de descrição aqui, tem essa abertura aqui, convidando o aluno para responder as atividades referentes à aula 8 de História, junto com os slides e a lista de exercícios, vai ter também o link do formulário de presença que o aluno vai preencher. Ele estará aqui entre os slides e o formulário de atividades, tá? Digamos que você, professor, lá, enfim, o professor, acha que é interessante trocar esse formulário. Eu não quero usar esse formulário aqui, que é o formulário de exercícios que foi preparado aqui pela Secretaria de Educação. Você tem total autonomia de fazer essas edições. Você não precisa usar o formulário que a CED preparou, que os técnicos disciplinares ou que o professor que gravou a aula preparou. Você pode totalmente editar. Mas assim, tem uma forma correta para você fazer isso. Então você não vai deletar a atividade clicando aqui em editar e em excluir, senão você vai deletar tudo que tem aqui
inclusive o link da presença, que também estará aqui. É importante que o aluno tenha acesso a esse link e registre a sua presença. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vem editar a atividade, certo? Digamos que você não concordou com esse link da atividade do Google Forms, né? Que é um formulário de questões da lista de exercícios. Aí você vem editar, você pode criar um outro que você concorde e cola exatamente aqui no espaço onde estava a atividade do Google Forms, certo? Você faz essa troca de links, pronto. Salva normal ali no cantinho e tá tudo certo. E se ele não quiser fazer isso, ele também pode colocar no mural dele, né? Inserir Exatamente, como atividade, dentro da atividade lá, inserir como atividade obrigatória, alguma coisa assim. Então, ele pode fazer várias adequações dentro do Classroom, conforme ele achar pertinente. A única coisa que ele não pode mais fazer é excluir a atividade por completo, tá? Então, anteriormente podia ser feito isso porque não estava sendo coletado a frequência. Agora, a partir de agora, vamos coletar a frequência através das atividades. Não importa o horário que o aluno entre, certo? A hora, precisa ser no dia? Não vai precisar ser no dia. O dia que ele entrar vai ter lá 5 dias a mais, 5 dias a menos. Ele pode fazer esse fluxo lá dentro dos 5 dias, ele pode entrar, clicar na atividade, registrar a frequência dele, resolver as atividades. Mas se ele não resolver as atividades, ele vai ficar com falta? Não, não vai ficar com falta. Tá? Ele clicando lá, estou presente, ele registrou, certo? Não precisa resolver a atividade. O professor é que vai indicar da turma dele se aquela atividade é para ser resolvida ou não, certo? Então, assim, a gente construiu um BI bem bacana, que logo vai estar disponível aí para as escolas, para os núcleos, para todo mundo, aonde você vai perceber a quantidade de professores que entraram, quais alunos estão frequentando aquelas salas de aula, tudo direitinho. Assim, a gente tem esse controle no contexto geral. Tá? Mas aí, a partir de agora, a gente vai registrar a frequência de cada um dos alunos, para eles perceberem a importância de estarem entrando na sala de aula e interagindo com o seu professor. A gente já teve mais de 1.200.000 postagens de professores dentro das 350.000 salas de aula. É bem bacana. Todos os professores já acessaram de alguma forma, alguns mais intensamente, interagindo de forma bem ativa com os alunos, outros menos, mas nós já tivemos o acesso de todos os professores da rede. Isso é bem legal. Agora, sim, em relação aos alunos, a gente tem um grande desafio de mobilizar. A gente já mandou um e-mail para vocês falando da questão de mobilização, tá? O Rony está pontuando bastante isso, até era para ele estar aqui, a gente marcou às 3 porque ele ia conseguir estar presente, mas aí o secretário chamou ele está em reunião lá com o secretário, né? Mas assim, a gente tem um grande desafio de fazer com que o ensino fundamental ele entre nas salas de aula, tá? Porque o ensino médio está com um percentual de 53% dos alunos entrando, já bem bacana, não o ideal, mas já temos assim um acesso considerável. Agora, o fundamental está com um acesso menor. Então, o nosso grande desafio é ensiná-los a entrar nas salas, porque os professores já estão entrando. Agora a gente precisa que os alunos também acessem e comecem a fazer as atividades, a interagir com o professor e tudo mais. Tá? Então, isso é bem importante. O que aconteceu? O que vai acontecer? Tanto que a gente não tem nem como mostrar ainda para vocês ali, porque o formulário vai ser criado, né, para as aulas de segunda e de terça-feira. Certo? Eles já foram criados, mas as salas não estão prontas ainda porque estão gravando as aulas. Então, a partir de segunda, vai aparecer um link novo para os alunos do primeiro ano. Tá? Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter este link nas salas do primeiro ano. A partir de quarta, provavelmente, se der certo esse registro, porque é um teste, vai estar disponível para todas as sedes, mas aí a gente avisa vocês novamente, tá? Então, é só assim, eu quis fazer isso super rápido, conversar com vocês, porque a gente tinha informado que poderia deletar a atividade toda, e agora não mais vai poder fazer isso,
certo? Ele pode excluir a atividade, os exercícios do Forms, ele pode excluir os slides, ele pode excluir a aula gravada, mas ele não vai poder excluir o registro de frequência, certo? Então, isso é bem importante a gente frisar para todo mundo, porque foi uma adequação, uma mudança, porque conseguimos desenvolver, né, dentro da DTI essa capacidade de registrar todas as frequências dos alunos nas salas. Então, isso é bem bacana. Então, o Marlon explicou ali como fazer, né? Então, você quer falar mais alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, Joara, da Flávia. Ela pergunta aqui, todas as atividades postadas pela CED terá captura de presença nela? E o Eric também faz uma pergunta parecida. A presença estará atrelada a alguma atividade? Seria interessante estar separada. Não, gente. Na verdade, assim, dá até para mostrar novamente o processo aqui nas turmas, né? Na verdade, como eu falei aqui, vamos entrar aqui em sociologia, nas atividades. Vejam comigo aqui, sociologia. Você tem a atividade, que é a sociologia aula 6. A atividade não é uma única atividade. Quando a gente fala o nome atividade, ele é um post no Google Classroom que ele possui 4 links. Ele vai possuir 4 links a partir de segunda. Hoje ele tem 3, que é o link do formulário, o link dos slides, mais o vídeo, certo? Da videoaula do professor. A partir da semana que vem, vocês terão 4 links nessa atividade, certo? Então, assim, vocês não podem excluir a atividade inteira, vir aqui em editar e excluir. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão excluir a presença também. O registro da presença ele vai ser feito num formulário exclusivo para a presença. Ele não é atrelado à atividade especificamente que o aluno vai fazer. Então, vai ter o link do Google Forms, que é da atividade, e vai ter um outro link do Google Forms também, que é do registro de presença. É diferente. Tá? E a gente não consegue separar, tá? Porque, na realidade, essa atividade ela teria que chamar aula. Talvez a gente consiga mudar o nome, em vez de ter atividade, a gente coloque aula tal, né? Porque daí fica que é o formulário de atividade, os exercícios que o aluno vai responder ou não, dependendo da orientação do professor. Você pode, então o que você pode, por exemplo, excluir ou colocar em segundo plano? Esse link aqui, que é o link das atividades dos exercícios, na verdade, que os alunos têm para responder, que é uma proposta que nós colocamos aqui, que o time do DDC está postando. Então, o que acontece? Se você não concorda com essa lista de exercícios aqui do Google Forms, sociologia, terceira série, aula 6, não, isso aqui não faz sentido para os meus alunos, eu vou tirar isso aqui. Você tem total autonomia de simplesmente tirar ou permanece isso aqui e você indica lá no mural para o seu aluno se ele vai fazer ou não essa atividade. Né? E o que é importante? Não deletar, porque aqui teremos outro link aqui, que é o link do registro de presença do aluno. Então, é bastante importante que esse link esteja visível e disponível para que ele entre e registre a presença dele. Que na realidade ele vai computar pela aula, né? Então, a presença estará atrelada à aula. Então, a aula 9, a aula 12, a aula 13 é a aula. Então, a partir de agora, no passado, não. Tá? Então, a partir da semana que vem, a gente entra em teste com o primeiro ano do ensino médio, até terça ou quarta-feira, e depois, se der tudo certo, a gente vai ampliar para todas as séries e anos do fundamental, certo? Ela só está atrelada à aula. Então, a aula 9, o aluno entra, clica na presença, precisa fazer a atividade? Não, necessariamente não. Ele vai fazer se o professor indicar que ele deve fazer aquela atividade, certo? Nós estamos vendo também para que as atividades não subam mais de madrugada. A gente está tentando fazer isso, mas não sabemos se vamos conseguir, certo? Porque os robôs, eles são codificados, assim, eles são programados para fazer essa subida das aulas, a replicação das aulas para as 350 mil salas. Por isso que não é tão simples assim, né? Porque quando a gente coloca uma atividade lá, são 40 mil salas que aquela atividade vai, porque são 40 mil salas de tal ano. Então, é muito complicado isso. Quando aparece do ladinho lá, revisada ou atualizada, o que quer dizer? É que ou o link estava corrompido, ou estava faltando o link da videoaula, porque anteriormente
sendo postado algumas aulas com link, ou faltando slide, ou faltando forms, ou faltando a videoaula. Então, o que a gente fez? A gente readequou tudo. Então, às vezes aparece aula duplicada, como a aula daí aparece do lado, revisada. Agora a gente vai colocar, quando fizer alteração, como que vai ficar, Marlon? Vai ficar desconsiderar a aula 10 anterior, revisada ou atualizada, identificando para desconsiderar. Mas o que está acontecendo? A gente só está fazendo adequação, não é que a aula está errada, é que a aula ela foi complementada com o link. Rony chegou. A gente já falou bastante coisa aqui. A gente já falou, eu já falei um pouquinho da educação de jovens e adultos. A gente já falou da criação das salas do profissional. E daí já explicamos o que vai acontecer com a presença nas aulas a partir de segunda-feira para o primeiro ano. Tá? Explicamos o que eles podem excluir e o que não pode ser excluído dentro das atividades ali do Google Forms, tá? Dentro do Google Classroom. Tá. Boa tarde a todos, primeiramente, agradecer a presença de todos e todas aí. Pessoal, é o seguinte, alguns pontos. Eu vou retomar a educação profissional e EJA, também educação integral, que isso está gerando bastante dúvidas e muito polêmico esse assunto. Primeiro, vamos começar por partes. EJA fundamental, a gente vai usar os conteúdos do sexto e sétimo, tá? E o ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono, de acordo com o semestre, a gente está vinculando. A gente não tem essa condição. O que o professor tem de autonomia hoje? Ele deve selecionar esse conteúdo e comunicar aos seus alunos o que ele deve, que aula que ele deve assistir, que aula que ele não deve assistir. Enfim, vocês têm a lista de conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, faz uma reunião, você, coordenador pedagógico, juntamente com seus técnicos de EJA, com diretores e pedagogos, e organiza esse fluxo. Não é simples, porque o professor vai ter que estar muito atento a esse planejamento e ele vai ter que estar bem organizado e alinhado com os seus alunos. Quando entrar no Google Classroom essa atividade, essa aula, você, aluno, você não precisa responder. Então, o professor vai lá e exclui ela. Tá? Esse é um ponto. EJA fundamental, fase 2. EJA ensino médio. EJA ensino médio, a gente vai ter as salas master. A gente chama sala modelo. Como é da educação básica? A gente vai distribuir links de uma plataforma chamada Descomplica, onde vão ter aula relativamente dentro daquele planejamento que a gente pegou mais próximo dos CBJs, que o Marlon, da coordenadora da EJA, fez, e vamos replicar esses conteúdos do ensino médio para a EJA, de acordo com a organização do semestre. Tá? Ainda não estamos fazendo isso, a gente pretende começar a fazer isso semana que vem. Ponto 2. Tá? Ponto 2. Em relação à educação profissional. Educação profissional, a gente vai ter as turmas das salas no Google Classroom, tá? Nós vamos ter as turmas com a disciplina. São 3 pontos, eu até participei com o núcleo de Iratione. São 3 pontos aqui que eu preciso muito e muito da ajuda de vocês. Primeiro delas, turmas que tem professor, mas não tem alunos, ou não tem todos os alunos. O professor pode inserir esse aluno, desde, aqui é muito cuidado e muito importante, desde que tenha o @escola. Se ele não tiver o @escola, ele não vai ter acesso a todas as ferramentas do Classroom. Mas ele tem um Gmail, Rony, dá para colocar ele sim? Dá sim, mas ele não vai acessar, ele vai precisar de autorização para acessar o Forms para responder as atividades. Então, é um monte de situação que ele vai ficar impedido de usar, porque a Google só autoriza essas outras ferramentas de graça para nós da @escola do Paraná. Outro ponto que é importante saber. Está a turma com os alunos e está sem o professor, porque o professor não estava suprido naquele momento, ou ele estava de licença médica, alguma coisa ficou fora, ou não sei lá, algum problema deu um chute lá. O que pode fazer? O diretor que está na turma pode ir lá e inserir esse professor como professor da turma, tá? É fácil, qualquer 2 minutos que você assistir de vídeo no YouTube,
responde. Outro ponto. A gente vai... Como que vai ficar a parte de conteúdo? Nós não vamos dar conta de inserir todos os conteúdos de todas as disciplinas do profissional. O que a gente está fazendo? Construindo. Estamos em fase de construção. Em uma pasta, vai ter uma pasta dentro do site Dia a Dia Educação. Você vai clicar lá, Aulas Paraná, vai ter lá Ensino Fundamental, Ensino Médio. Não vai dar para frente. Consegue? A gente não tem um slide aqui. Não estamos usando nenhum note desse aqui, né? Não? Tá, não dá. Deixa. Enfim, eu ia mostrar um exemplo, mas tudo bem. Lá no Dia de Educação, quando você entra, tá abrindo assim, Aula Paraná, Aula Paraná, daí tem aula de ensino médio, fundamental, a gente vai ter o profissionalizante. O professor vai clicar ali, vai abrir todos os cursos. Aí ele vai clicar no curso dele, vai abrir as disciplinas, tá? E ele vai colocar ali, minha disciplina é Introdução à Informática no curso de Informática. Tem aqui umas sugestões de material e de videoaulas. Posso usar? Se ele achar que é conveniente, sim. Aí ele vai pescar essas aulas ali e vai inserir dentro do Classroom. Não gostei ou não tem material na minha disciplina lá dentro do site de educação. O que eu faço, Rony? Eu posso eu mesmo gravar uma aula e inserir lá dentro. Posso criar meus materiais, meus forms e tal, e colocar dentro do Google Classroom. Tá? O próprio professor da turma. Ele deve e pode fazer isso. Então, aqui dão duas questões. Uma, que a gente não vai dar conta de ter disciplina para todo mundo, material para todo mundo. Dois, ele vai ter que inserir esse material para dar sequência. Eu estou falando muito rápido, né? Estou acelerado. Tá. Desculpa, mas eu vou falar um pouco mais devagar. Tá? Vamos retomar, então. O Google Classroom, a sala Classroom, a sala de aula do Google, no profissional, o professor vai ter que alimentar. É isso. Não vai ter materiais e videoaulas automáticos da Secretaria de Educação como tem nas outras salas. Tá bom? Ensino Fundamental EJA, fase 2. EJA Fundamental, fase 2. A gente vai inserir os materiais que a gente usa para o fundamental nosso, do regular. O professor pode utilizar? Pode. O que o professor da turma tem que fazer? Todo dia entrar e ver se aquele conteúdo que foi inserido automaticamente faz sentido para a turma dele ou não. Ele pode excluir ou ele pode deixar. Ponto. Ensino médio EJA. A gente vai inserir através da plataforma do Descomplica esse material. Vai ter os videoaulas, vai ter os exercícios e tudo mais. Tá bom? Isso a gente está quase finalizando. Eu quero botar isso para rodar mais tardar aí no começo da semana que vem ou até quarta-feira. 3, que eu preciso falar com vocês que é bem importante. Em relação ao como que vai ficar essas presenças. Eu acho que o Marlon já chegou a comentar alguma coisa, mas o que a gente precisa que os diretores façam? Por onde que a gente vai pegar a presença do aluno para lançar no RCO? Vai ser lançado automaticamente no RCO para os alunos que têm acesso ao Google Classroom, que está acessando. Aí vocês vão falar, mas o aluno que está fazendo pelo material, ou pelo WhatsApp, está retirando material, está fazendo só pela TV, enfim. Como que fica esse aluno que não acessa o Classroom? Que não tem... Quando eu digo não acessa, é porque ele não tem condições de acesso, tá? Deixar bem claro isso. O que acontece com esse aluno? Ele vai aparecer no SO a falta para ele, tá? Vai aparecer uma falta, e o professor vai alterando essas faltas de acordo com as atividades que ele vai produzindo. Quando eu digo produzir atividade, não é que ele tem que acertar todas as questões que tem que estar corretas para ganhar presença. Ele tem que produzir. A atividade, ela não é para ser punitiva. A atividade é para desenvolvimento e diagnóstico da aprendizagem do aluno. Enfim, é nesse sentido. Então, esse aluno entregou a atividade, o professor corrigiu, realmente o Rony, que só tem acesso por TV, conseguiu responder. E entregou a atividade a cada 15 dias. O professor vai lá, de acordo com o número das aulas que ele entregou as atividades, e coloca a presença. Presença para o Rony, porque ele conseguiu entregar as 3 atividades, 3 presenças para o Rony. Tá?
que está no caso 1, ele foi lá e confirmou a presença. Então, o próprio RCO já vai pescar essa presença. Ok, fechou, já está com presença. Rony, mas ele não respondeu a atividade. Não tem como, no caso 1, eu saber se corrigiu a atividade. O que vai acontecer? O professor vai estar acompanhando, e o professor tem essa autonomia para ele converter essa presença. Mas assim, o que a gente orienta é que ele não dê falta, mas sim que ele trabalhe com o aluno, que ele converse com esse aluno, para que esse aluno seja, que ele produza atividade. Tá? Outro ponto que eu quero falar bem importante com vocês é em relação que o diretor tem que atualizar o horário de aula da escola. Ah, mas atualizar o horário de aula de acordo com a grade que está sendo exibida? Não, só deixar atualizado como que a escola está se organizando, tá? Porque a presença desse aluno vai ser pescada, que eu vou dizer o nome aqui, né, desse termo, pela grade horária da escola. Mas, Rony, por que você não usa a grade fixa? Eu já escutei isso, as pessoas me falando, a grade fixa que já tem da escola. Por que a Secretaria não usa essa grade fixa? Por quê, pessoal? Porque nós temos professores que trabalham na rede particular, nós temos professores que trabalham na rede municipal, e naquele horário da aula, da grade fixa, nosso horário fixo da secretaria, que estamos exibindo a aula, o que acontece? Ele está trabalhando no colégio do Marlon. Ele não pode estar dando atenção lá na turma. Então, isso não seria de acordo. Então, por isso que a gente vai pegar pelo horário de aula. Então, a gente precisa, isso você já tem que falar com seus diretores, orientá-los, que eles devem atualizar aqueles que foram no caso de atualização. Quem não precisa atualizar, ok. Atualizar onde, Rony? Dentro do RCO. Tem que atualizar dentro do RCO, tá bom? Outro ponto bem importante aqui para vocês, que a gente tem que ter esse discernimento. Muito cuidado em relação, quando a gente quer engajar os alunos, a gente acaba cometendo a chamada intimidação. A gente sabe que as aulas não presenciais, ela é um momento que a gente não tem um contato afetivo, a gente não está conversando. Então, tem esse cuidado, primeiro, para a gente não não acabar não intimidando esse aluno e esse aluno acabar abandonando. Então, quando a gente quer engajar o aluno, não é dizendo assim, você vai reprovar se você não entregar a atividade. Então, se você não responder, não está no Classroom, você está reprovado. Não usar esse tipo de termo. Então, primeiro, trabalhar com estratégia de engajamento, de mostrar o quão é importante ele entrar no Classroom, colocar que o ano letivo está transcorrendo de forma normal nesse período de pandemia, ou seja, não teve suspensão do calendário escolar. Tá? Nós estamos trabalhando e estamos tendo aula nesse momento não presenciais. Então, esse é um ponto bem importante de orientação. Tá? Esse é um ponto bem importante de a gente comunicar. Tem uma pergunta que assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu sei que a boa intenção do diretor, do pedagogo, do professor, é quando ele diz, se você não entrar até o dia 10 de maio, você vai estar reprovado por falta. Não. O que o aluno vai pensar? Se coloca o aluno, não sei, hoje é dia 9, não vou dar conta de fazer todas as atividades até o dia 10. Então estou reprovado, eu volto ano que vem e continuo. Esse tipo de argumento não é legal, não vai ser positivo. Outro ponto, que as pessoas estão com muita dúvida, está chegando bastante, em relação aos professores que estão sem professor na turma, porque o professor está de licença médica ou está de licença especial. Como fazer? Assim, a minha sugestão, o pessoal do DLE, da DPGE e DLE, fizeram uma orientação em relação ao preenchimento de registro. Nesse momento, a gente precisa que alguém faça a interação com esses alunos. Pode ser o diretor, pode ser o pedagogo. Eu sei que o pessoal vai ficar chateado, vai chiar com você, falar, não tem obrigação de fazer isso. Mas as aulas estão lá dentro da turma, as aulas estão postas lá. A gente só precisa de interação. Você pode pesquisar, o pedagogo pode pesquisar, pedir ajuda de um professor da própria escola que trabalha com essa disciplina para ajudar e ajudar e apoiar no sentido de como eu devo interagir, o que eu posso dar de dica para os meus alunos em relação a esse conteúdo. Tá? O pedagogo não tem domínio com tudo. Por isso ele pode fazer isso. A pergunta é essa aqui. Quando o diretor não está no Classroom, pode ser inserido como professor convidado? Sim, ele pode.
Aqui, como ele pode, ele também não pode sair. Quem está nas turmas não pode sair de jeito nenhum, nem diretor, nem vice-diretor, nem pedagogo. Porque se ele sair, a turma vai ser arquivada para todo mundo. Fecha a turma, já era, acabou. Não tem mais nada. Acho que essa aqui, não. A dúvida é a mesma dessa aqui, da grade horária. Qual é a previsão, Celine? Os programas, a gente vai criar as turmas, mas não vai ter salas master, tá? O professor que vai inserir os conteúdos. O UFCE está de acordo com o horário dos professores, a presença está atrelada à aula que atende, a grade horária como orientar. O professor, a gente vai estar atrelado ao horário de aula da escola. Se o aluno está organizado com a grade de horário de aula que foi estabelecida pela escola, é a grade de horário da escola. O que precisa é o combinado. O que precisa é ter o combinado, tá? Se as aulas nossas estão subindo de matemática na quarta, e o professor tem aula na quinta, com essa turma, de acordo com o horário de aula dele, ele tem que se reunir. E aqui é um pedido, porque aqui eu estou mais tirando dúvida, eu quero mais dar trabalho para vocês. O que eu preciso de vocês, eu até pedi para a Eliana, ela vai falar isso na reunião de vocês amanhã, que os tutores organizem semanalmente Meet com diretores e pedagogos das suas escolas, tem muitos núcleos fazendo, mas a gente não tem que ter muitos núcleos, mas temos que ter todos fazendo isso, com seus diretores e pedagogos. Diretores e pedagogos fazendo Meet com seus professores, semanalmente, para traçar estratégia de engajamento, estratégia de como eu consigo atingir a aprendizagem desses alunos. Pode usar tudo aquilo que eles estão sentindo de dificuldade. E professores fazendo Meet com os alunos que têm acesso. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso e tudo mais, tá? Mas com aqueles que têm acesso, fazer o Meet, tá? É importante a gente fazer e utilizar. Escola multianos, a gente vai ter reunião, a Ângela, a gente teve reunião hoje cedo, ela vai conversar com vocês, mas a gente vai estar no mesmo patamar da profissional, vamos criar as salas para aquelas escolas que têm acesso à internet, porque nós temos, normalmente, escolas multianos são escolas distantes, são escolas rurais, do campo, né, que tem difícil acesso, e inclusive acesso à internet. Então, assim, mas vamos criar também, sim, com certeza, tá? Com mais aprendizagem. Mais aprendizagem já está sendo criada as turmas. A gente começa a gravar as aulas específicas para o Mais Aprendizagem. Amanhã vai ser exibida na TV também, tá? Mais Aprendizagem na TV e na sala Google Classroom, tá? As aulas vão ser com caráter, assim, bem lúdica para aquele aluno com muita dificuldade, tá? Mas fala, mas nossa, Rony, está muito bem inicial essas aulas do Mais Aprendizagem. A intenção é essa, porque o aluno que mais precisa, aquele menino, aquela menina, tem a maior dificuldade, que ela possam ser atendido nessa especificidade. Daí aqui, na realidade, a pergunta se é possível deixar somente o link de frequência. Nós não conseguimos fazer isso nesse momento, né? Vai entrar na atividade, no contexto geral, e aí vocês, o Marlon já exibiu, ele exibe de novo. Pode deixar só o link. Se quiser excluir tudo e deixar só o link de frequência, vai poder fazer isso, tá? Mas nós não conseguimos fazer. Deixar só o link de frequência. A gente tem que subir tudo junto, daí é replicado para todas as salas. Tá? O que vocês têm que ter atenção aqui? Vou voltar aqui. Essa aqui é a sala do professor. Essa é a nossa sala modelos hoje, tá? Sala modelo que a gente tem hoje, que a gente alimenta com conteúdo. Beleza, eu vou clicar aqui na aula de... Vamos lá para os menores. Nono, isso, história. Na minha disciplina. Aqui estão as aulas, né? Ok? Eu vou clicar aqui. O que normalmente o professor faz, ele vai aqui. Nossa, está aqui minha aula 13 do nono ano de história. Vamos lá, cliquei na aula. Aqui aparecem os alunos, tá? Vou clicar nas instruções. Instruções, aqui em cima. É isso que nós alimentamos. Tudo isso. Cada um desses aqui é um link. O que o professor não pode fazer? É chegar aqui, né, Marcos? E excluir. Ele não pode não excluir. Ele tem que ir aqui, editar. Ele vai editar. Por isso vocês vão ter que fazer muito Meet. Tá?
Está muito tempo de horas de limite. Tá? E ele vem aqui e ele faz as alterações aonde ele entende que tem que ser feito dentro do trabalho. Por exemplo, ele tem aqui... Aí, Mário, agora continua você. Aqui, gente, por exemplo, tem esse link aqui, é o link do Google Forms, certo? Que são as atividades. Então, por exemplo, eu não quero usar o Google Forms, eu quero editar, eu quero fazer um diferente, eu tenho um mais adequado com a minha turma, perfeito. Eu venho aqui, deleto esse e colo o que eu fiz, perfeitamente. Agora, a partir de segunda-feira, vai ter mais um link aqui, que é o link do registro de presença, vai estar discriminado, o registro da presença do aluno e o não link. Excluir. Exatamente, não pode excluir em hipótese alguma, porque é importante que o aluno acesse e registre a sua presença. Então, assim, você pode... Os slides também, se você quiser tirar, pode tirar. Enfim, eu penso assim que até agora as dúvidas que estão chegando para nós, elas estão bem relacionadas às atividades que são postadas, na verdade, os exercícios, né? Pelo Google Forms. Então, se você quer alterar, se você quer excluir e publicar outra, você pode fazer isso, editando a atividade do Google Classroom, excluindo o link do Google Forms, do Google Formulário, que foi criado aqueles exercícios. Isso você pode fazer, você pode editar, excluir o link e colar o link novo que você fez, ou simplesmente excluir, se você acha que tem muita atividade, se você não quer que a sua turma faça aquela atividade, esse exercício dessa aula especificamente, você pode excluir só, mas tem que tomar muito cuidado para não excluir a frequência, que vai estar num link discriminado logo abaixo. Aí tem uma pergunta aqui se a presença estará atrelada a alguma atividade. Vai entrar em cada aula, vai ter o link lá da presença, certo? Então, a presença, se ele fizer ou não atividade, não vai interferir em nada. Ele marcou a presença, tá tudo certo, já tá registrada a frequência dele, certo? Aí, o que mais? Aqui, as outras perguntas já foram respondidas, tá? Atrelada, toda atividade postada pela sede terá captura de presença. A partir de segunda-feira, as turmas do primeiro ano do ensino médio e provavelmente a partir de quarta-feira, todas as outras turmas, tá? Não será retroativo, vai ser a partir da semana que vem, certo? Isso mesmo. Em relação do pessoal do profissional, lembra que eu falei para vocês o que garante a presença desse aluno? É o que ele está produzindo, a atividade, porque a atividade ele produz e ele me vai dar um feedback do nível de aprendizagem dele, que ele está assistindo a aula, que ele está tentando se desenvolver, isso tanto para o aluno que assistiu a aula pela TV ou como teve acesso aos materiais, tá? O acesso aos materiais a gente está... sim, sem problema. Acesso aos materiais, a gente está tendo alguns problemas ainda, porque a gente orientou na primeira resolução que ele seria entregue depois de 60 dias do retorno das aulas. Essa resolução não sei se já foi publicada, era para ter sido já, né? Eu não acabei não conferindo, antes de vir para cá, mas vai estar alteração nessa resolução. A cada 15 dias, tanto o aluno que pega o kit material físico, quanto o aluno que assiste só pela TV as aulas, ele tem que entregar as atividades que ele está produzindo pelas aulas, numerando por aula. Então é importante orientar esse aluno, que ele crie um portfólio e ele entregue esses materiais a cada 15 dias. Naquele momento que a escola está organizando e orientando para a retirada da merenda, para a entrega da merenda. Aqui tem uma pergunta, mas o que mais? Eu acho que é só. Enfim, eu vou agradecer a vocês. Eu tenho que ir para outra reunião. A minha vida agora é reunião. Enfim, mas eu quero agradecer todo o empenho. A gente sabe que não está sendo fácil nesse momento. Mas, assim, ontem a gente teve a reunião com os coordenadores e com o chefe do núcleo. Os nossos números estão, assim, bem animadores. A gente está numa fase de crescimento. A gente já está quase, assim, como avião decolando, né? A gente já está num voo baixo, mas já estamos quase pegando um voo cruzeiro. E assim, logo, logo a gente espera, a expectativa é grande. Mas, assim, o que eu peço para vocês é gastarem energia na mobilização e engajamento dos alunos para o sala de aula Google Classroom. O Classroom, ele é fundamental que a gente mobilize os nossos alunos para acessar, porque ali tem as atividades, ali os alunos têm acesso ao mural, aos comentários dos professores.
a orientação. Ele é fundamental. O professor pode organizar os grupos de WhatsApp. Eu tenho recebido feedback de professores e diretores que tem todos esses grupos organizados. Isso também é bom para engajar. Conversar com os pais em relação ao quanto é importante. Mas, assim, várias alternativas e vários trabalhos. A gente vai começar a fazer agora gravações com as escolas que já têm acima de 90% de acesso de aluno no Classroom, para falar um pouco da boa prática dessas escolas, que eles têm feito, o que está sendo feito para engajamento desses alunos, tá bom? Então, assim, só lembrando para vocês da formação de amanhã, às 10 horas, tá? Sobre o Google Classroom. Então, a gente se encontra novamente amanhã, né? Temos web e temos formação, tá? Então, super obrigado. Hoje eu falei com a equipe ali do DDC e falei assim, ó, vamos olhar para o lado, né, para a parte cheia do copo, né? Que eu acho que é bem importante isso, perceber o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente já conseguiu num tempo tão curto, né? Mudar uma cultura, né? Fazer muitas coisas diferentes que não estávamos habituados. Então, acho que é bem importante a gente valorizar tudo isso, né? Então, super obrigada a todos e a gente vai conversando. Fiquem bem à vontade para me acessar no momento que precisarem, certo? Podem mandar mensagem, podem ligar, que a gente vai tentando resolver todas as questões que venham surgir, tá bom? Tem mais alguma coisa aí? Pessoal, tem 2 perguntas. Primeiro, vamos lá. Quanto ao calendário de cursos técnicos subsequentes, há alguma previsão? A gente está trabalhando em cima dessa instrução, tá? A gente está fazendo lá a instrução, acabei de até, antes de vir para cá, eu estava dando alguns palpites na inscrição dela ali, estava ajustando o texto, e encaminhei para o pessoal da DPGE para publicação. A ideia é que a gente use os dias letivos que não foram trabalhados devido a não ter a turma do Classroom, e a gente compense no segundo semestre. E outro ponto, a gente está com os estágios suspensos. Também, os estágios obrigatórios, por exemplo, enfermagem, eu acho que formação docente também, a gente está suspenso. Numa web com o Thiago, foi falado que, no caso dos pedagogos que eles ficaram com muitas turmas, eles poderiam sair das turmas e que não faz acompanhamento agora. Ele disse que não pode. Enfim, o pedagogo que está com o professor da turma não pode sair. É arquivado. É arquivado. Porque eles são donos, eles são professores da turma, eles não estão como aluno. Aquele pedagogo que foi convidado por mim, Rony, como aluno, se ele sair, tudo bem, não faz mal. Mas agora, como ele é colocado como professor da turma, ele é dono. E aí, se ele sair, a turma é arquivada. Isso deu muitos problemas nas escolas. E aí, o que acontece? Eu sou o diretor, vi que deu BO, eu saí da turma. O que eu faço? Ligo pro núcleo. A turma aqui do 8º ano não foi criada ainda na minha escola, estou sem turma aberta. Lógico que ele não vai falar que ele saiu, que ele nem tem obrigação de saber também. Essa é outra situação. Ele não sabia, a gente não passou, a gente não comunicou isso. Foi um erro nosso, falha nossa quanto secretaria. Então, assim, esse é um ponto. Em caso do professor substituto, a pedagoga pode excluir o professor anterior e convidar o outro? Convida o outro, eu vou levantar, Sandra, eu não tenho essa informação. Eu tenho muito medo que o professor exclua ele e aqui. Eu acho que quando é excluído, não, mas deixa eu confirmar. Eu boto lá no grupo de... Você sabe a resposta, não? Tá. Eu coloco no grupo de coordenadores, tá bom? Obrigado. Beleza? Boa Beijo, tarde. até. Tchau, até.